Olá, alunos do oitavo ano. Nossa aula de hoje é sobre sistema urinário. Só para iniciar, fazendo uma pincelada aqui, que esses slides foram montados a partir da apostila de vocês, tá bom? É o conteúdo da sua apostila. Então, começamos com o que é resíduo metabólico. O metabolismo ele é o conjunto de reações químicas e de processos de transformação pelas quais os nutrientes passam. Ou seja, tudo o que acontece no seu corpo a partir do momento em que você come algum alimento ou que você bebe, né, algum líquido, tá? E há dois tipos de reação para que esses alimentos possam ser transformados em nutrientes e serem levados, então, até as células. A reação química anabólica e a reação química catabólica. A anabólica é aquela onde as moléculas elas são sintetizadas com consumo de energia, e a catabólica é o inverso, tá? Elas são quebradas, liberando energia. Enquanto a anabólica precisa de energia para acontecer, a catabólica acontece sem energia e gera energia, tá? Vou mostrar aqui para vocês para ficar mais entendido. Então, veja aqui comigo que eu tenho nessa primeira parte, essa daqui é a anabólica e essa daqui é a catabólica, tá? A anabólica, eu tenho moléculas pequenas, certo? E a partir da junção com a energia, as duas juntas são capazes de transformar em moléculas grandes. A catabólica é o inverso, onde eu, por exemplo, como um alimento que tem uma molécula grande, né? E ela precisa ser quebrada em moléculas menores, né? Que são as moléculas pequenas, e com isso também eu ganho energia. Quando que isso acontece? Vou dar um exemplo simples. Na adolescência, quando você começa a frequentar uma academia e você está lá malhando. Quando você sai da academia, você vê que seu músculo cresceu. Nesse momento, ele está anabolizando, tá? Está crescendo. Mas para ele anabolizar, primeiro foi preciso haver a catabolização, ou seja, a molécula que era grande, principalmente os carboidratos, precisaram ser quebrados em moléculas menores, né? Para que pudesse haver energia para que você pudesse usar aqui, tá? Para anabolizar. Então, os dois, vamos dizer assim, eles são parceiros. Não tem como acontecer só um tipo de metabolismo. É preciso haver catabolismo para haver anabolismo, tá bom? Então, em outras palavras, para ficar mais simples de entender, tá? Esse processo aqui, anabolismo, depende desse do catabolismo e vice-versa, tá bom? Bom, dando continuidade então. O metabolismo das proteínas gera resíduos metabólicos, ou seja, os compostos que são aí produzidos durante esse metabolismo, tá? Os principais que são formados aí são os de nitrogênio. A partir dele podem ser formados, por exemplo, amônia, ureia e ácido úrico. A amônia ela é transformada em ureia lá no nosso fígado, então ela é levada depois até os nossos rins. E detalhe, é nos rins que acontece a filtração, né, da ureia, onde ela é diluída em água, junto com a urina e o que o meu organismo não precisa mais para ser enviado para fora do meu organismo. Isso porque a ureia, ela não é algo legal para o nosso corpo, ela é uma substância tóxica ao organismo humano, tá? E assim, esses compostos tóxicos, eles não podem ser acumulados no nosso corpo, eles devem ser eliminados. E quem faz essa filtração, então, tá? O nosso rins, né? Que filtra isso daí e o que não serve mais para o meu corpo joga fora. Uma coisa muito legal é saber que os rins têm essa capacidade de selecionar o que meu corpo ainda precisa e mandar de volta para a corrente sanguínea e o que o meu corpo não precisa mais e mandar direto para a formação da urina, tá? Então, esses compostos que são formados aí a partir do metabolismo, nem sempre são compostos só benéficos, né? O que é bom para o meu corpo é enviado de volta para a corrente sanguínea, mas o que é excreta, né? O que não tem mais utilidade é enviado, tá? Para a urina. E por que o meu organismo faz isso? O meu organismo faz isso justamente para manter a homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é o processo onde o meu organismo procura o equilíbrio,
tá? Isso significa que ele precisa manter as substâncias internas e externas, né, em equilíbrio, mantendo sempre a quantidade de água necessária, a quantidade de nutrientes necessária, a quantidade de gases necessário, sempre mantendo o limite. Quando meu corpo não está em homeostase, eu fico doente. Então, quando há um desequilíbrio nos nutrientes, já viu uma pessoa que fica doente, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, anemia. O que aconteceu que a pessoa está com anemia? Aconteceu um desequilíbrio, né, no nosso sistema, no sistema dessa pessoa, onde não houve homeostase, né? Alguns níveis de vitaminas não foram alcançados, tá? Então, a homeostase, ela é importantíssima, porque é através dela que a água é controlada, que há o equilíbrio entre as diversas substâncias e todas essas substâncias mergulhadas em água. Por isso, eu também digo que esse equilíbrio pode ser chamado de equilíbrio hídrico, né? Porque a quantidade de água que eu recebo e a quantidade de água que sai do meu corpo, né, precisa estar em equilíbrio. Eu não posso perder mais água do que ganhar, né? E eu também não posso ganhar muita água e não perder nada, senão eu vou estar com a retenção. Então, a homeostase é o equilíbrio, vamos dizer assim, hídrico do meu corpo, tá? De que forma nós recebemos essa água, então? Nós recebemos a água através da respiração celular, que acontece constantemente no nosso corpo, né? Quando nós ingerimos, seja por alimento, principalmente as frutas que tem muita água, né? Ou quando nós ingerimos líquidos também. E como nós eliminamos? No dia a dia, a forma mais fácil é através da urina, né? Através das fezes. Um pouquinho é esvaziado pelos pulmões quando a gente expira, né? Que é aquele vapor que sai da nossa boca. E também através do suor, quando a gente pratica uma atividade física ou num dia bem intenso de calor. O que eu quero que você foque é que a perda de água não pode ser maior do que o consumo de água. Tem que estar em equilíbrio, tá? Precisa estar em equilíbrio. Se eu não estiver em equilíbrio, o que acontece? Eu posso ter alguma doença, algum distúrbio, tá? Não posso perder mais do que ganhar e não posso ganhar muito e não perder nada, tá? Tem que estar em equilíbrio, ok? Agora falando exatamente da parte funcional do nosso sistema urinário. O nosso sistema urinário ele é dividido em vias urinárias. As vias urinárias são essas, tá? É muito importante eu observar aqui, ó, bexiga, uretra, uréter, tá? Então, só para fazer um parâmetro bem interessante. Todo o nosso sistema urinário ele é responsável por regular o volume de água do nosso sangue, tá? Lembra que o nosso sangue tem aquela parte que é formada pelo plasma, a parte líquida? Então, o sistema urinário ele serve justamente para controlar esse volume de água, né? E filtrar o que for legal para o meu corpo e o que não for legal ele jogar fora. Como, por exemplo, aqueles compostos que eu falei lá atrás, os compostos nitrogenados. Exemplo, a ureia. O que é resultante que é bom para o meu corpo vai voltar para o meu organismo através do sangue. O que não é bom para o meu corpo, ele vai ser eliminado através da urina. O que é tóxico vai ser eliminado através da urina. Em outras palavras, para vocês prestarem bem atenção enquanto à anatomia. Essa daqui é a anatomia masculina do corpo, né? De um homem e de uma mulher. Qual a variação? Observe aqui duas coisas bem importantes. Eu vou pegar aqui a bexiga na mulher e a bexiga aqui no homem. Vocês conseguem observar que as duas, né, são praticamente iguais, porém uma diferença bem básica. Saindo da bexiga, eu tenho um canalzinho que chama uretra. Observa aqui, ó, é esse canalzinho aqui, vermelhinho que eu coloquei. E aqui no homem, eu também tenho o mesmo canal. Olha ele aqui, ó. Só que esse canalzinho, ele tá bem no pênis. Observa que na mulher o canalzinho é bem pequeno. Olha aqui o tamanho desse canal. É bem pequeno, certo? Já no homem, olha o tamanho desse canal. Isso significa que a mulher é mais susceptível a pegar uma doença, né, uma infecção, uma bactéria, um fungo, um protozoário, do que o homem na bexiga. Por quê? Porque até que suponha-se que aqui eu tenho uma bactéria, esse pontinho vermelho aqui simboliza uma bactéria. Suponha-se que essa bactéria precisa entrar pelo canal, ela vai ter que passar todo por esse caminho até chegar
lá na bexiga. Na mulher, o canal é curto, ó, já chegou na bexiga, tá? Então, prestando bastante atenção nessas duas nessa diferença, tá? Uma outra diferença também que eu queria mostrar para vocês é que na mulher, a bexiga, olha aqui, ó, a bexiga da mulher e a uretra. A bexiga já vai direto para o canal da uretra, onde a urina vai ser eliminada. No homem, olha aqui do lado de cá, na outra figura. No homem, esse canal passa dentro dessa parte roxinha aqui, ó. Lembra dessa parte roxinha? Não sei se vocês se lembram, isso daqui é a próstata, que faz parte lá do sistema reprodutor do homem, que nós comentamos, né, que nesse canal aqui também se passa, tá? Além da urina, também vai se passar vai se passar também o esperma. Só que detalhe, quando apagar aqui, quando a urina tá passando aqui, ó, nesse canal aqui, não tá passando espermatozoide, tá? Mas é um canal, né, que ele é duplicado, tá bom? Ele vai tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema urinário. Então, no homem, o mesmo canal por onde sai a urina é o mesmo canal por onde saem os espermatozoides. Na mulher, não. Na mulher, o canal onde sai a urina só vai para a bexiga, tá? E o canal onde entra, no caso, o espermatozoide aqui, onde sai o bebê, é esse canal aqui, ó, esse canal da vagina aqui, tá? Não tem nada a ver com o canal da urina, é esse daqui, ó, em vermelho aqui, ó, já é outro orifício, tá bom? Só para não confundir. Passamos adiante. Então, veja aqui como que funciona. O que eu preciso aprender? O meu sistema urinário, ele é formado de rins, que são esses aqui parecendo carocinho de feijão, né? De cada rim sai uma estrutura, um tubinho, né? Um túbulo que se chama uréter. Nós temos dois, um do lado direito, do rim direito, um do lado esquerdo, do rim esquerdo, tá bom? Então, uréteres são dois. A bexiga urinária, os dois canaizinhos chegam na bexiga, e a uretra, que é um canalzinho que sai da bexiga para o meio exterior, que é por onde passa a urina. Tá bom? Então, veja que a uretra é maior no homem do que na mulher, que foi o que eu expliquei lá atrás, tá? Bom, e aí, você falou que passa por dentro desse rim é o sangue, exatamente. Observe aqui comigo que eu tenho em vermelho o sangue arterial, que é o sangue que veio lá do coração cheio de oxigênio e vai estar recebendo nutrientes lá do meu sistema digestório. Quando chegar aqui nos rins, olha a setinha, quando chegar aqui nos rins, ele vai diretamente lá para o meu rim direito e para o meu rim esquerdo. O que for legal, o que for importante para o meu corpo, vai ser absorvido e depois mandado de volta para essa partezinha aqui, ó, tá? Azulzinha, porque isso aqui vai retornar para o meu corpo. Agora, o que não for interessante, vai descer pelo canal, vai passar pelo uréter, por essa estrutura amarelinha aqui, até chegar na bexiga. O que for interessante, vai ser jogado, então, no sangue venoso. O que não for interessante, o que for tóxico, vai ser jogado, então, no uréter para chegar na bexiga e ser eliminado através da urina. Outra coisa que eu gostaria de destacar. Então, eu tenho 4 estruturas, vamos dizer assim, bem importantes, que são as estruturas do sistema urinário. Rim, uréteres, bexiga urinária e uretra, nessa ordem, tá bom? Aqui eu tenho uma estruturinha legal, tá escrito assim, glândula suprarrenal, que parece uma manteiguinha, né, em cima do rim. É uma glândula, tá, que tem função e faz parte do sistema endócrino, não faz parte do sistema urinário. Então, não confunda, o nome dela é suprarrenal, mas ela não faz parte do sistema urinário, ela é do sistema endócrino, porque ela libera hormônio. Então, se eu perguntar lá, você vai dizer que as estruturas do sistema urinário são rim, uréter, bexiga urinária e uretra. Uréter, você vai colocar uréteres, tá? Vai acrescentar uréteres, o E e o S, tá bom? Porque são 2. Então, a constituição é mais ou menos assim. Você consegue visualizar aí o rim do lado direito da nossa figura. O rim esquerdo, né? E a artéria aorta, que está levando sangue para ser filtrado. E você consegue ver do outro lado o rim direito. Você consegue ver a veia cava. Lembra que a veia cava é aquela que vai parar lá no coração levando o sangue
do corpo inteiro, né, para o coração. É o sangue que não tem mais oxigênio, o sangue que já entregou o oxigênio e agora está cheio de gás carbônico, tá? Então, ambos aí, tanto a artéria quanto a veia, estão chegando nos rins, porque tem que chegar sangue venoso, né, e sangue arterial, tá bom? O sangue arterial chegando com nutrientes, o sangue venoso para poder passar os nutrientes que ainda vão ser reabsorvidos pelo corpo, tá joia? Bom, e as funções de cada um? Os rins são responsáveis, então, pela formação da urina, que é, vamos dizer, o principal papel, tá? Tem formato de grão de feijão, com cerca de 10 centímetros de comprimento. E estão posicionados aí mais ou menos no alto da nossa cintura, né? Se você colocar a mão aí nas costas, mais ou menos na cintura, você vai estar localizando os seus rins, tá bom? Bom, dentro dos rins tem umas estruturas que filtram, então, aquele sangue para formar a urina. O nome dessa estrutura é néfron, que nós vamos estudar agora. Saindo dos rins, nós temos os uréteres, que são aqueles 2 tubinhos que eu falei, né, que estavam representados de amarelinho lá, que saem dos rins e a única função deles é conduzir a urina até a bexiga. Só isso. Como que eles fazem isso? Através dos movimentos peristálticos, né, onde consegue locomover aquele líquido, tá bom? Através do canal. Uretra. O que é a uretra? A uretra é o... Vou pular para a bexiga para seguir na ordem. A bexiga. O que é a bexiga? A bexiga é o local que tem, vamos dizer assim, a capacidade de armazenar a urina. Quando o líquido chegou lá do rim, passou do rim para o uréter e chegou na bexiga, ele vai ser armazenado por um período, porque ela é uma bolsa muscular, ela tem a capacidade de se contrair e de relaxar. Quando a bexiga está assim no limite já, mais ou menos aí uns 150 ml, ela já começa a dar sinais que ela precisa se esvaziar. Tá? Essa bexiga, ela pode aguentar cerca de quase até 1 litro, né, de urina, cerca de 800 ml de urina. Porém, não é legal ficar segurando. Quanto mais tempo você fica segurando a urina dentro da bexiga, mais perigo de infecção. Por quê? Porque o que está ali dentro é tóxico. Lembra que a gente falou agorinha? Que o que não precisava mais para o meu organismo era jogado na urina. Então, lá dentro tem um líquido que não é legal para o meu corpo, não é bacana. E quanto mais ele ficar parado, mas ele vai ser absorvido pela parede da minha bexiga. Então, deu vontade de urinar, vá ao banheiro, tá bom? Então, a nossa bexiga, ela é formada de músculo, né? Esses músculos, eles têm a capacidade de aumentar e diminuir, ou seja, de se contrair, né? E entre a bexiga e a uretra, que é o canalzinho por onde vai sair agora a urina para o meio exterior, existe um músculo chamado esfíncter. Esse esfíncter é o que faz você segurar. Quando você está com vontade de urinar, você consegue segurar a urina. Isso porque esse músculo ele fecha, se contrai. Mas quando a sua bexiga está muito cheia, aí ele não consegue mais, né, receber esse estímulo para segurar e muitas vezes então ele relaxa e abre, né? Quando nós vamos ao banheiro urinar, o que acontece é isso, o esfíncter relaxa e você consegue então urinar. Tudo isso é controlado por quem? Controlado pelo nosso sistema nervoso. Então, quando a bexiga abre o esfíncter, a urina vai parar na uretra, que é um canalzinho bem pequenininho. Ela sai da bexiga para o meio exterior. A utilidade dela é apenas armazenar a urina, conduzir a urina até o meio exterior. Detalhe, não esqueça, no homem, tá? Essa uretra, ela está lá no interior do pênis, ela sai lá da bexiga, passa pela próstata e vai parar no interior do pênis. E ela é muito maior do que na mulher. A mulher, não, ela tem uma estrutura separada que sai direto da bexiga para o meio exterior, tá bom? Eu já expliquei lá atrás. Então, olha aqui, só para compreender melhor. Aqui nessa figura aqui da esquerda, eu tenho aí o esfíncter. Olha aqui o esfíncter. Tá vendo? Ele tá contraído, segurando, o canal não tá aberto. Aí a bexiga tá se enchendo de urina. Já na figurinha da direita, o esfíncter aqui tá relaxado, né? Ele não tá mais contraído e a urina vai, então, descer, sair para fora do corpo, ok? Bem simplesinho. Como que acontece, então, a formação da urina? A urina ela tem cerca de 95% de água,
né? E o restante são as substâncias tóxicas. Lembrando que a cor dessa urina varia muito. Quanto mais água você bebe, mais clara fica a sua urina. Menos índice de substâncias tóxicas e de infecção. Então, não adianta eu tentar me alimentar correto se eu também não estiver bebendo a quantidade de água necessária, tá bom? Porque pode ficar muitos sais ali dissolvidos, inclusive dar problemas renais, como os famosos cálculos renais, tá? Dentre esses compostos que são dissolvidos na urina estão o cloro, o sódio, o fósforo, o potássio, a ureia, como eu falei lá atrás, o ácido úrico e algumas outras substâncias. Por isso que eu preciso de bastante água, tá bom? Então, detalhe. O sangue, quando ele passa lá, retira-se dele a água em excesso, que vai formar a urina, mais as substâncias que são tóxicas, ok? Essa filtragem, ela acontece dentro do rim, mais especificamente dentro da parte externa do rim, que é chamada de córtex, e mais especificamente dentro da parte interna, que é chamada de medula. Em ambas, tem estruturinhas chamadas néfrons, que eu vou mostrar aqui, que é o que faz a filtração, então, desse sangue. Tá? E aí, por esses néfrons, são passados, então, todas as substâncias e todas os compostos, né, toda a água. Os capilares que chegam lá, arteriais e venosos, né, eles são minúsculos, porque eles precisam chegar nos néfrons, e os néfrons são minúsculos. Observa aqui comigo. Então, eu tenho uma figura aqui, esse é um rim, tá vendo aqui a parte externa, o córtex, e a parte interna, a medula. Se eu visualizar no microscópio, eu consigo verificar mais ou menos desse jeito aqui, ó, um néfron. Cada um desse daqui é um néfron, tá? Isso quer dizer, então, que todo o meu sangue é filtrado aqui dentro, tá? Observa aqui também a artéria renal, né? Chegando aqui, eu vejo que a artéria renal e a veia renal, olha só o nome renal porque chega no rim, né? A artéria renal tá levando sangue e a veia renal tá trazendo sangue, tá? Pegando de volta do rim, levando para o corpo. E saindo do meu rim, eu tenho aqui o uréter, né? Então, veja que o nosso rim ele é bem complexo, cheio de estruturas minúsculas, microscópicas, para fazer essa filtração. Não é tão simples, tá? Olha só o nosso néfron. Você não precisa decorar as estruturas, não precisa aprender todas, mas eu quero que vocês vejam que representado na cor azul, nós temos aí a parte que vai ficar com as veias, e na cor vermelha são as estruturas que estão representando as artérias, tá bom? Então, veja que em meio ao nosso néfron, que é essa parte amarela, tá cheio de vaso sanguíneo, tanto arterial quanto venoso. A urina, ela acontece, a sua formação em várias etapas, mais especificamente em 4, tá? Então, o sangue vai chegar lá nos rins pela artéria renal, como eu falei. Aí ele tem oxigênio, tem sais minerais e tem também aquilo que não precisa, as excretas, certo? Então, os resíduos que são trazidos lá pelo sangue chegam lá pelos capilares e conseguem infiltrar lá nos néfrons. Os néfrons pegam a água em excesso, né? Pegam as excretas, o que não é mais legal, e aí joga, então, diretamente lá para os meus túbulos, até encaminhar lá para os meus uréteres, para serem levados para a bexiga. Porém, se tem alguma substância, algum composto que ainda é necessário para o meu corpo, esse composto vai ser levado de volta para o sangue através, então, da veia cava. Então, tem alguma coisa que ainda é necessário? Tem. Então, volta para o corpo através do sangue venoso. Por dia, cerca de 2 litros de urina são formados. Se nós temos cerca de 5 a 6 litros de sangue, todos os dias, a todo momento, está passando essa quantidade de sangue, está sendo filtrada. Mas de toda essa quantidade que é filtrada, cerca de 2 litros, né? Cerca de 2 litros, né, são formados aí como sendo urina. Tá? Lembrando que essa formação é água e compostos. Então, vamos ver as etapas que acontecem.
A primeira etapa é a filtração, onde o sangue vem das artérias, ou seja, sangue arterial, entra no néfron, né? E lá ele é filtrado. Ali são retiradas a água e as substâncias tóxicas, como eu falei, a ureia como exemplo, além de aminoácido, vitamina, glicose e outras substâncias. Bom, no sangue, então, vai ficar apenas as proteínas e as células sanguíneas. Depois, na segunda etapa, esse sangue é novamente filtrado por uns túbulos mais fininhos ainda. E dentre essa filtração, acontece a reabsorção. O que é a reabsorção? O nome já diz, reabsorver, né? As substâncias que são úteis para o nosso corpo, então, elas são reabsorvidas e são voltadas para o sangue, no caso, o sangue venoso, que vai ser levado para o nosso corpo de volta, tá? Se tem algum sal mineral, se tem alguma glicose, o que tiver de legal ainda que meu corpo precisa, é reabsorvido de volta para o sangue. Foi retirado tudo na etapa 1 e na etapa 2 vai reabsorver o que for importante. O que não for, vai ser eliminado. Depois, na etapa 3, esse material que foi filtrado, né, ele vai chegar ainda lá no finalzinho dos túbulos, lá do néfron, tá? E aí, algumas substâncias que, por exemplo, não foram filtradas lá no começo, tipo um medicamento ou ácido úrico, ali ele consegue ser filtrado. E aí, esse sangue, então, já tá limpinho, somente com as substâncias boas para poder voltar ao organismo através da veia renal. Então, de novo, na filtração, que é a 1, toda a água que é necessária e todas as substâncias são retiradas do sangue. Aí esse material, essa substância vai passar pela fase 2, que é a reabsorção, onde o que tem de substância e de composto que é necessário para o corpo volta devolvido para o sangue e as substâncias que são tóxicas, mais a água em excesso, continua passando para os túbulos na frente. Aí desse material que passou para o túbulo da frente, acontece o terceiro processo, que é a secreção. Nesse processo, se tiver medicamento, alguma coisa do tipo, que precisa ser absorvido, então ele vai ser ali secretado, tá? Ele vai ser ali filtrado, que não foi filtrado lá no comecinho do processo. Aí o sangue já limpinho, cheio só de nutrientes e água, o restante que precisa volta para o corpo e aquela água em excesso, mais as substâncias tóxicas, vai descer então do néfron, tá? Já que no caso já está saindo dos rins, vai descer lá para o meu uréter. As 3 primeiras etapas aconteceu dentro do néfron, dentro do rim. A quarta etapa não, porque a quarta etapa é onde as substâncias já estão saindo dos néfrons, né? E vamos dizer assim, já se formou a urina. Não é mais um filtrado que a gente já chama de urina. No começo eu chamava de filtrado, agora eu chamo de urina. E dali já vai descer através do uréter para a bexiga. Então, veja aqui comigo na figura. O sangue chegou aqui na etapa 1, certo? Olha aqui o sangue chegando na etapa 1. Nessa etapa aqui, água em excesso e todas as substâncias são absorvidas. Aí, esse sangue vai passar, vai chegar aqui na etapa 2. Chegou na etapa 2... O que é importante ainda para o meu corpo vai ser devolvido para o meu corpo, vai haver a reabsorção. E o que não for legal vai ser encaminhado para cima, para a etapa 3. Mas o que eu já tenho de legal, exemplo, eu tenho água, glicose, proteína, eu preciso para o meu corpo, vai ser mandado aqui pelo sangue, através da veia cava, tá vendo? É azulzinho. Ah, mas aqui tem substância tóxica, tem ureia, tem muita água, então vai passar para a etapa 3. Na etapa 3... tá? Medicamento, algo que não foi filtrado na etapa 1 e na etapa 2 vai ser filtrado aqui na etapa 3. E aí, então, o que foi reabsorvido vai voltar para cá, vai descer aqui e voltar. E o que não foi reabsorvido, que não vai voltar para o sangue, vai ser enviado aqui para a etapa 4, que já é o finalzinho do néfron, onde vai ser enviado, ó, através dessa estrutura aqui, que no caso já é o uréter. Vai ser enviado lá para minha bexiga para ser lançado para fora do corpo. Bem simples.
Então, qual é o papel dos rins? O papel dos rins, então, é regular, né? Regular o volume sanguíneo do nosso corpo, regular a água do nosso corpo, né? Quanto mais água nós conseguimos ingerir por dia, melhor para o nosso corpo. Isso se nós estivermos também liberando essa água em forma de urina, porque se você estiver só tomando água e não está conseguindo urinar, tem alguma coisa errada no seu corpo, não está havendo homeostase, tá? Quanto mais clarinha está a sua urina, menos chances de você ter uma infecção, tá bom? E isso também acontece porque o nosso corpo, além de ser regulado pelo sistema nervoso, também tem a influência do sistema hormonal, que é o sistema endócrino, através da liberação do hormônio ADH. Né? Esse hormônio ADH, é ele que estimula a reabsorção da água e dos nutrientes, tá bom? Ele é importantíssimo. Bom, falando nisso, nós podemos ter problemas quando nós não cuidamos direito do nosso sistema urinário. Um dos problemas é a infecção bacteriana. Principalmente a mulher, voltando ao que eu falei lá, tá vendo aqui? Esse aqui é um sistema de uma mulher, né? Olha o tamanhozinho dessa uretra aqui, bem pequenininha. Então, às vezes, principalmente com questão de papel higiênico, né? Às vezes a gente vai fazer uso de papel higiênico, pode acabar se contaminando. Ou as meninas com uso de calcinhas que não sejam de algodão, né? Vários tipos, ficar num local onde está muito quente, alguns tipos de problemas aí podem ser ocasionados por infecção. Quando essa bactéria aí, então, ela vai subir pela minha uretra, passar pela bexiga e pode chegar alcançando até os rins, né? Ela pode trazer muitos transtornos, né? E aí contaminar todo o meu sistema urinário, a pessoa vai sentir várias cólicas, né? Vai ter que tomar medicação e não é uma coisa, vamos dizer assim, agradável, né? Além de passar por um tratamento de alguns dias, tem que prestar bastante atenção no dia a dia em si, tomar bastante água, quando viajar, prestar bastante atenção, não ficar no local muito quente, por exemplo, se você está viajando de ônibus, né, que fica os rins ali encostados no banco, sempre parar, descer para ter uma ventilação, né, não ficar com o organismo ali muito superaquecido, tá? Então, a infecção urinária, ela se dá principalmente nas mulheres, justamente porque o canal da uretra é pequenininho. Então, as bactérias conseguem entrar na bexiga, atingir a bexiga, a uretra, o rim, tá bom? O cálculo renal, que é muito comum, né, que é também chamado de pedra nos rins, que são esses branquinhos aqui, que se dá principalmente pela pouca ingestão de água e geralmente muita ingestão de cloreto de sódio, que é de sal, né? Outros nutrientes também. Então, a pessoa ela costuma beber pouca água, mas ela come muita comida salgada ou outros nutrientes que tenham bastante substâncias que podem estar havendo a formação de cálculos. Esses cálculos, quando se deslocam, como está mostrando na figura, eles causam muita cólica, muita dor. Existe cirurgia sim, tá? A laser hoje já está mais fácil, né? Para dissolver esses cálculos, mas também existe medicação, dependendo do tipo de cálculo, tamanho, né? A espessura, às vezes só com a medicação a gente já consegue resolver. Mas tudo isso, vamos dizer assim, por falta de cuidados simples, né? E o nosso terceiro aqui é a insuficiência renal, que é quando os nossos rins já não estão funcionando direitinho. Isso acontece muito quando as pessoas vão ficando mais idosas, né? E os rins não estão funcionando mais. Tem pessoas que doam, inclusive, né? Um dos rins ficam apenas com um, mas a insuficiência ela não é devida a você ter apenas um rim, ela é devida aos seus rins não funcionarem direitinho. Por quê? Porque durante a fase da sua vida, seja juventude, né, infância, você não cuidou direito, não se alimentou direito, não tomou água suficiente ou por algum problema mesmo hormonal, deu alguma insuficiência no seu rim. Aí você tem que fazer um processo chamado hemodiálise, que é esse aparelho que ele faz o processo dos seus rins, ele filtra o seu sangue. Todo o seu sangue passa dentro desse aparelho e ele faz o papel do seu rim, filtra o que é tóxico, tira o excesso de água e joga fora, formando a urina e manda de volta para o seu corpo o que é necessário, né? E o ruim é porque você não consegue ficar longe disso aqui, você tem que fazer isso todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, né? Você vai ser uma rotina, né? Fica dependente porque realmente não tem como, né? Se não fizer, a pessoa morre. Então, curiosidade, filtração nos rins.
Em 24 horas, cerca de 180 litros aí são filtrados. Lembrando que esses 180 litros não é que você tem 180 dentro do corpo, é que passam-se aí os litros de sangue várias vezes. O mesmo sangue passa várias vezes nos seus rins. Então, se eu contabilizar quantas vezes passou, é em torno aí de 180 litros, tá? O volume do nosso sangue é filtrado aí cerca de 60 vezes, né? Então, durante o dia aí, mais ou menos 60 vezes o seu sangue é filtrado, todo o seu sangue. Forma-se aí de 1 a 2 litros de urina, isso varia porque depende da quantidade da ingestão de líquido que você está tendo por dia, e aproximadamente 99% do que é filtrado é reabsorvido, porque 99% do que é filtrado no sangue é o que tem de bom, o que tem de ruim vai para a urina. Então, nós não temos tantos produtos tóxicos, né? Vamos dizer assim, a não ser que você esteja ingerindo, né, muitos produtos que sejam prejudiciais em quantidades também não necessárias. Outra curiosidade que eu gostaria de falar é em relação à bebida. Quando a pessoa bebe, ela vai ao banheiro toda hora. Então, não é que a bebida ela é diurética, não. É porque o nosso organismo ele tem aquele hormônio chamado ADH, que vocês viram lá, que ele estimula, né, a reabsorção, né, dos nutrientes. Só que quando chega o álcool lá no sangue, lá no meu rim, ele entende que não tem nada ali de nutriente, então ele quer mandar embora. Então tudo que chega vai a água junto. Por isso que a pessoa que bebe, ela sente sede, porque a água que era necessária para o corpo, ela foi mandada embora, porque o meu organismo entendeu que não tem nada para filtrar. Aquilo tudo já não é necessário, causa, vamos dizer assim, uma divergência no nosso cérebro, tá? Então, não é que que tem uma ação diurética, é que, na verdade, ele engana o nosso cérebro, e o nosso cérebro pensa que aquilo não é necessário, né? Então, até a água que está ali junto é enviada para fora. Então, vamos dizer assim, é muito prejudicial. Tá? Então, ficando para casa as atividades da página 481 até a página 483. E eu vou estar passando também a atividade de PDF na outra aula, tá bom? A gente vai combinar em sala de aula. É isso.